com seus olhos fechados, as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, obrigado por hoje. É tudo que nós temos esse dia, essa manhã, esse momento com o Senhor, essa oportunidade, meu Deus, essa porta aberta. Isso é tudo que nós temos. Não há mais nada além do que o Senhor, meu Pai, tem colocado nas nossas mãos. O Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá o ar, o Senhor nos dá a força, o fôlego, o Senhor nos dá chances e oportunidades para que cada uma delas seja aproveitada e que, como diz a Tua palavra, que o que vier à nossa mão para fazermos, que façamos com toda a nossa força. É isso, meu Deus, o que nós estamos aqui com alegria para fazermos. Darmos ao Senhor as nossas primícias, ouvirmos, meu Deus, a Tua voz, atendermos o Teu chamado, darmos, meu Deus, condições, estar na Tua casa, estar na Tua presença, fazer, meu Deus, do Senhor, meu Pai, o nosso ponto forte, porque há em nós muitos pontos fracos. Isso é certo. Às vezes o nosso emocional, às vezes uma atitude ou outra no casamento, às vezes é o nosso financeiro, às vezes, Senhor, a nossa saúde tem um ponto fraco, tem uma situação que não é a ideal, mas o Senhor é o nosso ponto forte. E eu oro para que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, em cada área. Que a Tua palavra, meu Deus, venha e que nos cubra, que nos proteja, que cada promessa, meu Deus, seja materializada, que cada direção que o Senhor nos deu, cada uma que o Senhor venha, que o Senhor traga, meu Pai, que o Senhor faça cumprir. Eu peço que o Teu poder desça sobre nós. Eu creio, meu Deus, na unção que o Senhor vem liberando, que o Senhor está, meu Pai, liberando para cada um de nós. Eu creio na unção, eu creio no Teu poder e eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça, que o Senhor haja na nossa vida, que o Senhor, meu Deus, venha operar, meu Pai, coisas grandiosas como nós lemos, como nós, meu Pai, suspiramos quando as vemos na Tua palavra. Que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor faça uma obra poderosa em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor use esse culto para atingir pessoas, para abençoar pessoas, para mudar a vida de pessoas, para trazer pessoas para perto do Senhor, que aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados sejam livres, meu Deus, porque eles vêm até o Senhor. E quando o Senhor diz, vinde a mim, vocês que estão assim, e eu vos aliviarei. Eu declaro que daqui para frente, daqui, meu Pai, até o fim desse dia, que haja pessoas aliviadas, meu Deus, e não sobrecarregadas, pesadas, Senhor, não angustiadas e amarguradas. Mas eu oro por pessoas livres, libertas, curadas, e pessoas, meu Deus, que venham se tornar poderosas no Senhor. Esteja conosco. Eu creio no Teu poder. Eu consagro esse culto, eu consagro esse dia, eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor tem para mim o melhor vinho. Diga, o melhor tempo, e é nele que eu estou.
em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Nada menos do que o que Deus tem para nós. Nada menos. Eu lembro que lá na Taquari, a gente acordava, e tinha perto, às vezes dá para escutar, lá da onde é o altar, você escuta ali, os passarinhos cantando, Aqui eu nunca ouvi um passarinho, aqui tem uns pássaros que voam aqui em bando. Eu não sei se é corvo, se é andorinha, mas o canário cantando a gente tem aqui, Como se diz. Glória a Deus. Aqui a gente tem o nosso canário cantando. O louvor do Senhor. A cada dia melhor. E que assim, nós continuemos. Não é mesmo, Tamires? Em nome de Jesus. Então você que é das antigas, A gente está no tempo de voltar à antiga academia. Você que gostava, de cantar, de acordar cedo e ter aquele canarinho cantando, Tem gente até que tem até hoje, Apesar que no Brasil me parece que não pode mais, Aqueles que são os famosos canários da terra, parece que não pode mais ter, Não pode mais ter em cativeiro, enfim. Tem uma série de coisas aí, mas se você quiser ouvir um canário cantando de manhãzinha, você pode ligar o seu YouTube aí, que nós temos algo como um canário louvando ao Senhor, Até porque eles estão fazendo isso. Caso você não saiba, eles estão louvando ao Senhor, Da maneira deles, Inclusive de uma maneira maravilhosa, poderosa, E nós, às vezes, quando temos assim um canário Tamires, a gente também consegue louvar o Senhor, Mas se a gente não tiver, a gente louva também com o nosso fôlego, com a nossa capacidade, Sempre dando o melhor para o Senhor. Então, a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos aqui para Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que é uma outra palavra também que nós vemos que sempre ela sempre está vindo, voltando. O Senhor tem esse cuidado conosco de que não nos percamos, de que não ignoremos não apenas os sinais, mas também as oportunidades, que tenhamos a melhor visão de cada situação que está diante de nós. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel foi aquele governador, que foi, vamos dizer assim, ficou desanimado, porque havia rumores, porque havia comparação. E aqui está um ponto que essa palavra, ela não ataca superficialmente, ela ataca o cerne. Ela vai direto no ponto. Uma das coisas que não está escrito, mas quando você lê todo o texto lá de Zacarias, você vai ver que uma das coisas que mais desencorajava era que havia essa comparação, Tanto que o Senhor fala, vocês viram o templo antigo? Alguns dentre vocês viu o templo antigo? Pois perto dele, esse aqui será muito maior. Ou perto deste que vocês estão agora trabalhando e fazendo, aquele não será nada. E aí o Senhor diz também, que a glória da última casa será superior à glória da primeira casa.
Então, um ponto aqui central dessa palavra é comparação. É quando a pessoa ela não se atém. Ela não se detém naquilo que é para ela se deter. Tem coisas, e a primeira delas, falamos ontem, falamos no primeiro domingo, temos falado, e essa palavra também é recorrente, solta o velho. Solta. Tira o velho. Pare de fazer comparações. De ficar comparando, sabe? De ficar se comparando. De ficar medindo o que está fora e aí medindo você, para ver se você está à altura daquilo, para ver se você está ali no mesmo nível, para ver se você tem o mesmo patamar. Não. Isso não te ajuda, isso não te levanta. Olha, o que eu já atendi de casais, que um problema grave entre eles era aquela insegurança gerada por comparações. Tanto que assim, eu sei disso, porque eu já tive discussões, né? Brigas, eu sei o quanto que você pegar e invocar, né, uma pessoa que você já teve, que você já se relacionou, incomoda a outra. E esse erro eu nunca cometi. Eu já cometi o erro de, depois de ter chegado naquele nível insuportável, né? Na época que eu ainda discutia, porque já faz tempo, faz anos já, que eu não discuto. Entrou em discussão, eu já pego, fico só olhando e ouvindo, né? Porque não dá para você, às vezes você está no mesmo ambiente, no mesmo cômodo, você está no mesmo carro, né? E não dá para você simplesmente se jogar dali. Mas discussão não. Alimentar a discussão, jogar gasolina no fogo aceso, não. Mas esse erro nunca cometi, o erro de querer saber, de ter o interesse em saber de situações antigas, por exemplo, da minha esposa. Sabe, de, isso aqui, quem foi? Se você perguntar, você sabe? Não. Você quer saber? Não. Nunca teve curiosidade? Não. Mas em nenhum momento? Não. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu agradeço a Deus, não acho que eu sou melhor, mas eu nunca tive, porque eu não sou a pessoa que fica nem internamente e muito menos com atitudes comparando, sabe? Se comparando. Então eu não vou criar situações, eu não vou alimentar informações que vão gerar comparações internas, mentais, que vão fazer eu ficar pensando no que não agrega, no que não é bom, no que não é excelente, no que não louva a Deus, no que não agrega, não vou, não quero, não aceito. Não aceito. E essa é a primeira direção que eu tenho para você. Você que ainda fica se comparando. E eu falo primeiro especificamente em relacionamentos. Para homem e para mulher. Tem gente que o sofrimento da vida. Eu lembro de uma pessoa ainda que eu quase que travei uma briga, né, uma batalha com a pessoa. Porque eu lembro da pessoa estar numa restauração de um relacionamento que ela orou tanto a Deus. Eu lembro dessa pessoa, ela fazer um propósito inteiro e ela ter áreas na vida dela, ela ter áreas ela ter situações em áreas como a saúde, o financeiro, na época era um problema para ela grave. E quando ela viu a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem
da restauração do seu casamento, e aquilo começou a acontecer, né? Começou a acontecer aquele movimento para a chuva, ela, né, e houve da parte do cônjuge uma abertura, né, um posicionamento em voltar, em um início de relacionamento de novo, ela quase destruiu isso, porque ela ficava acompanhando a rede social da pessoa que tinha se relacionado com o seu agora cônjuge, né, que antes, até pouco tempo, foi o seu ex-cônjuge, que ela orou, buscou, clamou, fez propósito, jejuou, pediu a Deus e deu condições a Deus e chamou a atenção de Deus. Mas agora, no retorno, na volta, ela ficava ali, vendo o que uma pessoa que tinha se relacionado com o seu cônjuge postava numa rede social, o que a pessoa dava diretas e indiretas, comentava, falava acerca, as mensagens que mandava diretamente para ela, e ela começou aquilo começou a gerar um transtorno. E a pessoa viu que estava causando um problema, uma desgraça, né? Que estava devastando de novo com aquele casamento. E quando ela chegou e tirou, eu falei assim, eu vou te ajudar daqui. Eu falei, eu quero o seu celular. De verdade, eu falei, me dá o seu celular. Abri o celular, abri a rede social, fui lá, cortando, bloqueando, apagando coisas, né? Apaguei contato, apaguei mensagens, bloqueei primeiro, apaguei, fui na rede social, tirei, apaguei a pessoa, bloqueei e falei, chega, não, isso aqui está errado. Que comparação que é essa que você fica se fazendo? Aceitando se fazer. E tem gente que o problema, o impedimento é esse. Tem gente que não começou projetos novos porque a pessoa, ela colocou uma referência de algo do passado, ou dela, ou de alguém, ou algo que aconteceu, e ela considera o dela pequeno. Ah, mas é o que acontecia na época com o templo. Ah, mas perto, o Senhor tinha um pensamento contrário. O Senhor disse, perto deste, aquele não será nada. A glória deste, a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa, a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Então, não se prenda. Não fica se fazendo comparações. Não fica preso a informações que não são mais para você. Tem informações que não são mais para nós, que não cabe mais para nós, que não é para a nossa vida, não diz respeito a nós. E eu começo falando para que casamentos já sejam renovados, alguns que sejam restaurados, sabe, dessa comparação, de você ver uma situação, ter visto, aí você pode dizer, não, mas eu não vi, eu vivi, tá bom, então, coloca, faz igual a bispa, pega, não pega um giz, né? Tem uma pessoa que falou assim, eu não vou nem fazer outra pessoa que eu atendi uma vez, até foi ano passado, a pessoa falou assim, eu gosto tanto da expressão da bispa que tem que fazer uma risca no chão, que falou assim, no meu caso, nem uma risca, eu tenho que fazer uma valeta. A pessoa falou assim, eu vou fazer uma vala no chão, que não tem nem como você não perceber que você passar, você cai dentro dela, para não voltar mais para o passado. Tem coisa que Deus não está dizendo, olha para o passado. Deus está dizendo, olha para frente, pega o que está na sua mão. Não despreza esse pequeno começo, não despreza essa que agora parece pequena oportunidade. Esta que agora é simples, né? Até minúscula, como a própria palavra que eu citei aqui do Elias. Elias sabia que ele ia orar a Deus e que Deus ia responder a oração dele. Como você tem que saber, você está orando,
Você está clamando, você vai orar a Deus e Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder cada dia, cada clamor, cada declaração, cada profecia, cada vez que você lançar essa fé. Por que eu estou falando? Não, porque Deus é assim. Cada palavra, cada culto, cada dia é uma semente que nós estamos plantando. Então, Deus vai responder. Então, eu vou fazer a minha parte. Eu não posso eu mesmo tratar alguma coisa que Deus colocou nas minhas mãos, que Deus colocou na minha vida, como minúsculo. Sabe, não, porque isso aqui é muito pequeno para mim. Não tem nada pequeno para mim, porque não tem nada pequeno demais para Deus. Nada pequeno demais para Deus. Tem coisa que Deus está colocando na sua vida, porque Ele quer que cresça na sua mão. Ele quer que cresça por meio da sua obra. Que é a palavra que nós trouxemos de Davi ontem. Davi, ele podia ter cada situação a qual ele foi submetido, e um incrédulo, uma pessoa que vive por vista, uma pessoa que vive pelo sentimento, ela diria, não, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou passar por isso. Porque essa pessoa que é incrédula, ela pensa, estou me submetendo a homem, estou me submetendo a uma pessoa, estou me submetendo a uma situação. Mas o Davi, o homem a ser estudado, o homem de Deus, o justo, ele não pensava assim, eu vou me submeter ao Saul, que agora eu vou lá pegar 100 prepúcios. Não, eu vou me submeter a esta situação que Deus coloca diante de mim. Tanto que quando aconteceu com ele aquele grande problema que ele gerou, e depois ele foi ali amaldiçoado por Simei, e os seus quiseram ali ter uma reação, ele disse assim, não. É Deus quem está permitindo que ele faça isso. Quer dizer, as coisas que eu tenho que me submeter, eu entendo que eu me submeto por Deus. Eu me submeto a Deus. E é o processo necessário, é o meio que Deus colocou na minha vida. José precisava ter vivido tudo aquilo que ele viveu? Sim. E por isso ele chegou onde ele chegou. Ninguém quer. A gente hoje assiste um vídeo na internet de 1 minuto que conta a história da vida de uma pessoa que, igual esses dias alguém falando, que um brasileiro que pegou e que faliu 4 vezes, que agora está arrebentando e que desenvolveu um produto, tal. Você pega, às vezes, você ouve em 1 minuto a história dessa pessoa, porque tal pessoa veio, fez isso e tal. E aí, inclusive agora, os vídeos são mais acelerados, Aí você pega, você quer aquela vida, mas você não quer a vida, você quer o resultado. Claro, eu também quero. Eu lembro, lá em 2006, há 19 anos atrás, eu lembro de 2006 como começou a Celso Garcia. Inclusive aqui me lembra muito a Celso Garcia. Por um lado, melhor. Nós temos uma estrutura de igreja. A estrutura de igreja da Celso Garcia, você está vendo aqui, não se compara. A gente vê que do chão ao telhado, equipamentos, recursos, tanto que aqui a gente tem uma transmissão ao vivo, no mesmo nível que você tem da sede da igreja, que é a Taquari. Não fica aquém nada. A estrutura que a gente tem aqui é impecável, só que a estrutura física, a estrutura pessoal, ela fica aquém. Mas o começo é muito parecido. Quem não gostaria agora aqui do resultado da Taquari de hoje? Resultado da Taquari de hoje.
Taquari hoje são 4 cultos assim. Dia normal, Casa Firme são 7. Entendeu? 7. Você tem gente em todos os cultos. Você tem gente que o dia inteiro tem gente na igreja, das 6 e pouco da manhã, até a hora que fecha a igreja, que tem gente assim, que se você não tiver bastante envolvido, você pode não saber que tal pessoa está em tal setor, está em tal lugar, fazendo o que ela está fazendo. Tem gente na entrada, nas 2. Tem gente ajudando, limpando o banheiro, tem gente na lanchonete, tem gente na cozinha, não tem só uma. Tem gente nas escolinhas, tem gente no estacionamento, tem gente trabalhando. Tem gente fazendo tanta coisa. Eu quero aquele resultado? Claro que eu quero. Mas o processo aqui é de começo. Então, se eu pego agora e eu desprezo o começo, eu não sou digno de viver o resultado. Eu não sou digno de depois desfrutar, de ver, sabe, para onde você olha, ter alguém lá fazendo, um que está cozinhando, o outro que está ali consertando, o outro que está ali trabalhando com arte, o outro que está ali fazendo uma decoração, o outro que está ali já ensinando alguém. Ele aprendeu aqui dentro, agora ele está ensinando, dando um curso. Mas teve um processo. Quando era Celso Garcia, como é hoje aqui, que você podia contar nos dedos de uma mão o número de pessoas, o culto acontecia do mesmo jeito. Estava ali a bispa, nas reuniões principais da igreja, fazendo o culto que ela faz hoje, dando a palavra com a mesma intensidade, claro, com um avanço de cada ano que vai adquirindo conhecimento intelectual, aprendendo cada apontamento que Deus faz em revelações, mas não era desprezado, não havia assim, não, hoje, quantas pessoas que veio hoje no culto? Fala para mim, vai começar o culto daqui 1 minuto. Quantas pessoas tem? 6. Hoje eu não desço, não vou pregar para pouco assim. Quantas pessoas veio hoje? Quantas pessoas tem aqui agora? 3. Não, esse culto eu não vou fazer. Eu vou pregar quando a igreja estiver cheia, aí ela não enche. Aí Deus não manda. Por que Deus vai mandar muito se eu sou infiel no pouco? Não foi isso que ele falou? Não é o que está escrito aqui em Mateus 25, 21? O Senhor respondeu, muito bem. Diga, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Todo mundo, e eu me incluo no todo mundo, quer o resultado grande, visível, notório, o resultado de fama, de poder, de glória. Todo mundo quer o templo de Salomão pronto. Aquele monumento com as pedras encaixadas sem barulho de martelo. Aqueles utensílios feitos de ouro, com a arca da aliança no seu devido lugar, construída com as medidas milimétricas no detalhe. Quem não quer? Mas agora precisava construir. Precisava construir com aquela sombra, a sombra da sabedoria, da riqueza, da condição, do conhecimento pleno das medidas que o Salomão tinha. Então, imagina você começar uma obra sabendo que a referência que quem lembra, quem viveu, quem teve, agora tinha, era a de Salomão ter feito, aquela que o Salomão fez, construiu. E o Senhor disse, não despreza o pequeno começo, não despreza o começo humilde, não despreza, pois o Senhor se alegra de quem começa, de quem age, de quem pega aquilo que tem na mão e trabalha, e faz, e fala,
e não se acanha, não se intimida, não, sabe, se detém com coisas, porque as informações chegam. As informações chegam. Né? Não é agradável a pessoa saber o que está fazendo lá o fulano. Ah, ele está começando uma construção, mas aonde? Mas aonde? O quê? Com o quê? Ah, não, ó, o zoom, zoom, zoom. Você acha que vai ser igual aquele que Salomão fez? Não vai. Não tem como. Não, ali, ó, tem muita coisa para fazer, está muito distante. Ah, ele não conta com todos os recursos. Ah, o tempo é outro. O tempo é outro, mas nesse tempo a glória do Senhor tem que ser maior. De repente tem algo na sua mão hoje que é disforme. Disforme. Não tem cara do que Deus falou para você que aquilo vai ser. Esse trabalho não parece que vai te dar uma boa renda. Esse projeto não parece que vai longe. Essa pessoa que Deus colocou no teu caminho, na tua vida, não parece que é a pessoa ideal para essa obra, para essa operação. Só que Deus dá condições. Deus dá sabedoria, Deus dá meios, Deus nos dá visão, ó. É com essa. Eu vou usar essa, eu vou fazer com essa. Coloca a tua mão. Não é hora de tirar a mão. Não é hora de tirar o olhar. De pegar agora e ficar preso. Colar os olhos no passado e ficar, não, porque era melhor, porque tinha isso. Inclusive, a gente não pode ficar olhando, né, para... A Bíblia diz, esses dias agora, semana retrasada, a gente pregou isso. Não é sábio você olhar para os tempos do passado e dizer assim, ah, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Sabe, ficar olhando para governo. Não, porque o outro governo foi melhor. Eu não estou naquele, eu estou nesse. O Senhor deu ao mesmo Faraó o sonho do tempo das vacas gordas e depois o tempo das vacas quais? Quais vacas? Que significa o quê? Escassez, fome, miséria, falta. E os dois tempos foram importantes. Nos dois tempos, nos 7 anos de muita prosperidade e nos 7 anos de muita escassez, houve obra, houve fidelidade, houve comprometimento com o que Deus havia colocado no coração de José. Ah, qual o tempo que fez a diferença? A fidelidade ao que ele tinha recebido de Deus. O que Deus falou para mim? Porque de tempo em tempo chega o tempo também da escassez. A gente às vezes vive um tempo onde as coisas acontecem de uma maneira fluida. Você vê fluidez, você vê as coisas acontecendo, né, sendo derramadas, mas tem um tempo que você vê uma dificuldade. Que você vê ali você vê uma... Como que é a palavra, gente? Uma resistência. Você percebe a resistência. E aí é onde tem gente que, não, mas olha, naquele tempo, naquela época, quando eu fazia de tal forma, de tal maneira, fluía. Então, se Deus tem permitido a resistência, é porque você pode ser a pessoa que vai quebrar a resistência, romper com a resistência. Você pode acabar com a resistência, fazer a diferença. Enfrenta a resistência. Zorobabel enfrentou, por quê? Porque ele deu ouvidos. Mas ele deu ouvidos à palavra de Deus. A gente sempre vai ter conselhos. Faz isso.
faz de tal forma. Não, faz de tal maneira, faz de tal jeito. A gente tem. Ele ouvia, nunca vai ser igual ao antigo. Nunca vai ficar igual era o antigo templo. O templo da glória de Israel, construído por Salomão. E o Senhor diz assim, não vai ser igual, vai ser superior. Só que você tem que passar agora por isso, você tem que escavar, você tem que primeiro limpar essa obra, porque eu não vou construir em cima de escombros, eu vou construir em cima de uma superfície limpa, quer dizer, a gente passa pelo período da limpeza, se remove, né, os entulhos, você remove o lixo, você remove estruturas antigas para construir uma nova estrutura. E aí o Senhor está falando, de repente no passado você teve glórias, você viu glórias, você ouviu falar de tal coisa, você teve notícia, remove tudo, começa algo do zero. Aliás, falando em nível, ninguém nivela, ninguém começa uma estrutura do zero, a gente precisa escavar, né? Quer dizer, entrar um pouco aí na terra, às vezes nem é pouco, é muito, para construir a partir lá daquela parte negativa. E o que eu diria sobre isso? Pare de falar negativo. Sabe, tem expressões que elas não são bem-vindas. Eu falava ainda para uma pessoa esses dias, toda vez que uma pessoa vive algo, ela já começa a atrair, ela começa a chamar. Não, porque agora eu vou entrar numa fase assim, porque eu já vivi isso antes, porque eu já passei por isso antes, quando uma coisa dessa acontece e outras agora vão começar a acontecer e comigo é assim, porque tal coisa não dá certo, porque quebra, porque... Falei, para. Na verdade, eu falei num áudio, respondendo ao áudio de uma pessoa. Falei, para, porque realmente palavras têm poder. E falando desse jeito pode atrair. É isso que você quer? Não, né? Então, fala certo. Abençoa. Tem coisas que não são tudo isso que estão se falando. Tem gente que ela tem uma situação, mas ela eleva aquela situação. Ela não eleva o poder de Deus. Ela não diz, o Senhor está comigo, o Senhor derrama sobre mim unção, eu tenho fluidez no que eu faço, no que eu falo, nas minhas palavras, nas minhas obras. Eu tenho o favor, eu tenho graça. A pessoa não age assim, mas ela diz, isso aqui não vai dar certo. Não, porque quando começa assim, isso aqui quebra, isso aqui dá errado, essa empresa vai falir, esse cliente não vai fechar, esse negócio vai quebrar. Não. Está pequeno. Vai crescer. Vai aumentar. Vai fluir. Vai ser abençoado. Vai se tornar uma bênção. Se o Senhor coloca na nossa vida, nas nossas mãos, é para abençoar. Então não se compare. Pega daqui para frente, no relacionamento que você tem, no seu casamento, na sua família. Nunca compare um filho com o outro. Isso não é bom para você e não é bom para o seu filho, para a sua filha. Sabe, não se use esse exemplo. Não porque o teu irmão, porque a tua irmã, porque tem gente que quando ouve essa palavra, essa expressão, teu irmão, tua irmã, a pessoa já tem trauma. Né? Porque era uma maneira dela se sentir rejeitada e desprezada pelo pai ou pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo tio, por alguém que repetiu muito isso para ela. Porque teu primo, né? Não, trate cada situação individual e separadamente. O que eu tenho agora comigo? É isso. Desde o teu casamento, não vou olhar para trás, não quero saber, não quero ver, não quero me inteirar
a situação minha é de agora para frente. É daqui para frente. É igual você ter um cliente, às vezes tem uma semelhança de um cliente com o outro, trata ele agora. Porque tem gente que tem trauma, né? De ter trabalhado, ter corrido, ter feito, ter construído todo um negócio. E aí o cliente começa a dar alguns indícios, começa a ter algumas atitudes, no final não fechou. Aí a pessoa agora, de repente, ela está vivendo a mesma situação e ela começou a temer. Não, mas da outra vez que isso aconteceu, a pessoa fez, ela falou isso, ela teve essa atitude, depois não fechou, perdi meu tempo, perdi meu trabalho, fui longe, não deu nada. Não compara. Coloca aí já uma barreira entre as comparações que você vem fazendo. Que vem fazendo você, sabe, ficar ligado ao passado. Você tem que se ligar a Deus, à palavra. Deus tem um vinho novo. Tem gente que pode ter ido em festas, que o vinho acabava, que terminava mais cedo do que o planejado, que foi em casamentos, em nascimentos, e que acabava, as pessoas falhavam. Mas quem foi na festa em que Jesus estava, o vinho acabou também, mas um vinho novo foi feito. E o melhor vinho que aquelas pessoas tomariam em toda a vida delas foi o vinho que tinha naquela festa. Eu não vou e você não vai viver esse ano esperando pelo pior, por ainda fazer essa associação a coisas do passado. Você não vai deixar de colocar toda a força naquilo que veio à sua mão, por algo ainda estar num estágio pequeno, num estágio simplório, num estágio de início onde as coisas não parecem produtivas, onde as coisas não parecem grandes, onde as coisas não parecem como é que se diz? Quando algo tem projeção. Tem coisa que hoje você olha e fala, mas isso aqui não tem projeção. Então dê você projeção a isso. Tendo atitudes espirituais, tendo atitudes seculares, tendo fidelidade, tendo comprometimento, tendo ali, sabe, colocando a sua vida naquilo. Tem coisas que não crescem, não se multiplicam, enquanto não passa nas mãos de um homem de fé, de uma mulher de fé. Quantas coisas só se tornaram o que se tornaram depois de um justo ter assumido? Depois de um justo ter olhado para aquilo com o olhar certo. E o olhar certo é o de não desprezar começos humildes. O de não desprezar pequenos começos. O olhar certo é o olhar para frente. É o olhar que não fica comparando. A pessoa não se compara com ninguém. A pessoa não compara o tempo dela com outro tempo que parece que foi superior. Porque ela está no começo, ela está comparando o final de alguém, o final de uma situação, o final de um processo com o começo dela. Aí não é inteligente. Por isso que eu digo, não compara. Viva uma vida você e Deus. Tenha você uma vida e uma ligação com Deus. Ouça Deus, escuta Deus, olhe Deus, veja Deus e faça do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o que está aqui em Mateus 25, 21. Foste fiel no pouco? Você foi fiel no pouco? Eu o porei no muito. Deus quer fidelidade nas pequenas atitudes, nos começos humildes, nas coisas que agora não parecem com projeção, porque quem vai dar a projeção é Deus, olhando e respondendo à sua fidelidade. A bispa disse uma expressão ontem, que aquilo me
balançou. Aquilo me balançou, né? E ainda eu, na hora, até associei essa resposta com uma sigla que às vezes há em algumas coisas. Carro, eu sei que tem isso, né? Tem carros que você pega lá, é o modelo RS. E tem lugares que é RS, né? E ela usou a expressão ainda de Davi para falar disso, né? Que Davi, cada vez que ele estava numa situação que a gente vê até hoje, que a maioria das pessoas reprova, as pessoas param, as pessoas olham mais para a imagem do que para a oportunidade, Davi dava uma resposta surpreendente. A gente tem que pegar esse RS para a vida da gente. Há momentos que a gente entra numa situação de pressão, que a gente tem algo nas mãos que ninguém acredita, que ninguém dá nada, que nós mesmos já tivemos a mentalidade errada de não, isso aqui não vai, isso aqui não tem projeção, isso aqui é muito difícil, isso aqui não é para mim. Começa a adotar esse estilo de vida de Davi, de dar respostas surpreendentes. E não respostas, insuficientes, respostas improdutivas, respostas indolentes, ficar aquém da situação. A gente não fica aquém, a gente supera, a gente surpreende, a gente tem que se surpreender primeiro. Isso aqui veio até mim, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que acudir, eu tenho que atender, eu vou fazer o meu melhor, Deus vai me ajudar. É a história dos 100 prepúcios, que o Davi levou 200. A resposta dele não foi surpreendente? Sim ou não? O resultado foi surpreendente também. Aquilo projetou o Davi. Como que alguém imaginaria que você lidar com uma situação vergonhosa, nojenta dessa, te promoveria? Promoveu Davi? Por quê? Porque ele deu uma resposta surpreendente. Como é bom quando uma pessoa espera algo da gente e a gente supera a expectativa dela. A pessoa está esperando que você traga algo, você traz mais, você faz mais, você leva mais, você entrega mais. Por quê? Porque Deus te abençoa para isso. E aí Deus te usa como uma bênção. Deus usou o Zorobabel como uma bênção e disse: não despreza os pequenos, os começos humildes. E assim ele seguiu, e Deus quer que nós sigamos assim. Que olhemos para frente, que contemos com o favor e a ajuda de Deus, e assim cresçamos e prossigamos no Senhor. Pega o seu propósito, coloca no seu coração. Isso aqui, inclusive, é uma prova. Você começou lá em janeiro ainda. Quantas situações dessas aqui ainda são disformes? Fisicamente não tem forma, não tem imagem, não tem nada do que você projetou. Tá? Tem gente que o que tem, por enquanto, são escritas. A pessoa escreveu ali, às vezes até com aquela letrinha. Tem gente que, se olhar a letrinha da pessoa ali, a letra, sabe? Aquela letra tortinha, aquela letra que tem coisa que você nem entende. Você pode olhar e falar: o que é isso aí? O que são essas letrinhas tortas aí numa cartolina? Tem cada projeto aí de letrinha torta que se tornou no império hoje. Numa família daquelas que a foto causa inveja. Quantos projetos aí que já estão amarelados de azeite, que a pessoa teve o cuidado para a glória e para o nome do Senhor ser exaltado, que ela fez ali colocando detalhes
até imagens, e não perdendo uma unção, não perdendo um clamor. E quando cada vez que teve oportunidade, falava aquilo, falava, declarava, profetizava, chamava situações impossíveis à existência. E hoje a pessoa pode ter aquela imagem daquela vida, daquela empresa. Ela pode pegar e colocar o olerite dela com aquela quantidade de números, de zeros, principalmente zero à direita. Não é zero à esquerda, não, é zero à direita. Ela tem hoje o resultado, ela tem a empresa, ela tem a família. Quantas pessoas na igreja que começaram seus projetos sozinhas. E hoje tem uma caravana com a pessoa ali. Igual o Jacó. E a base disso aqui é o Jacó. Você já pensou? As pessoas que viam o Jacó pegando ali bambu, né, uma espécie de bambu verde, e fazendo desenhos ali, juntando eles para aquele desenho se tornar uma malha, se tornar ali uma espécie de um quadro para aquelas fêmeas ficarem olhando. Que sentido fazia aquilo? Que lógica tinha aquilo? Nenhuma, mas ele acreditou. Ele acreditou. E depois nasciam as crias daquele jeito que ele tinha desenhado. Daquela forma que ele tinha criado. Primeiro ele criou na mente dele, Deus é que cria na nossa mente algumas coisas. E aí Deus nos dá inspiração, criatividade, Deus nos dá força para a gente colocar aquilo na prática, para a gente fazer aquilo de uma maneira prática, daquilo se tornar uma obra, aquilo se tornar uma ação. E aquela ação vai gerar outras ações. Aquela ação vai trazer resultados para a nossa vida. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, obrigado pela direção, pela palavra, obrigado pelo dia que se chama hoje, obrigado, meu Deus, por estarmos nesse propósito, obrigado, meu Deus, por olharmos e por vermos, meu Deus, situações hoje ainda disformes e termos, meu Pai, o privilégio de acompanhar a evolução, o crescimento, a projeção, meu Deus, a expansão, o aumento que nós vemos, sabemos, meu Pai, cremos que o Senhor vai nos proporcionar. Eu creio na Tua obra. Eu creio, meu Deus, no Teu poder e na Tua operação. Eu creio na obra do Senhor na nossa vida. E eu oro, Senhor, para que os julgos que ainda existiam de comparação de alguns com coisas do passado, com pessoas do passado, com elos do passado, e que estava, meu Deus, bloqueando pessoas de agirem, por se considerarem tão inferiores, menores, por verem, meu Pai, tão menos condições agora nas mãos, por verem, meu Pai, se verem em outro tempo, num tempo, meu Deus, de menos condição, menos oportunidade, menos, meu Deus, projeção de crescimento, mas a nossa projeção não vem do passado, não vem, meu Pai, de comparações, não vem de lugares, não vem de pessoas, mas está vindo do Senhor e eu recebo. Eu creio, meu Pai, nessa obra que o Senhor está fazendo. Eu creio na unção que o Senhor derrama, eu creio, meu Pai, na palavra que o Senhor diz, não desprezem os começos humildes, não despreze o número que você tem hoje diante de você, não despreze a oportunidade que você recebeu, não despreze algo minúsculo, porque pode crescer e se tornar gigante. Davi cresceu. Ele nunca precisou dos 3,15 metros de Golias. E ele nunca foi derrotado. Ele derrotou com seus aproximadamente entre 1,5 metro e 1,60 m, aquele gigante. Naquela época era a altura que ele tinha. E o Senhor não precisou de mais tamanho dele, o Senhor só precisou que ele cresce. Como o Senhor, meu Deus, precisa
cada um de nós creia, para que também venhamos derrotar gigantes, para que venhamos, meu Deus, assumir uma projeção que não havia, meu Pai, nenhuma previsão que teríamos. O Senhor só precisa que venhamos crer e fazer o que está nas nossas mãos, agir, meu Pai, dar ao Senhor condições para que o Senhor opere, para que o Senhor, meu Deus, transforme situações, para que o Senhor traga projetos, meu Deus, à existência, para que o Senhor traga, meu Pai, orações, meu Deus, à materialidade. E eu oro agora por cada projeto de conquista este ano, que é o ano do melhor vinho. Eu oro para que pessoas sejam curadas e tenham plenitude, meu Deus, na saúde, tenham força, tenham vigor, tenham, meu Pai, unção, tenham visão, que pessoas, meu Pai, vivam a restauração do seu casamento que não tinha nenhuma condição. Troca corações, traz, meu Pai, da fazenda dos porcos os filhos, os jovens que se embrenharam no mundo, nas drogas, na imoralidade, que se perderam, se afastaram, meu Deus, traz de volta. O Senhor pode puxar de onde eles foram. De longe que eles foram, o Senhor pode puxar e trazê-los para a tua casa. Faz secar, meu Deus, as fontes que eles tinham, as fontes financeiras, as fontes de amizade, as fontes de credibilidade, para que reste apenas a opção, meu Deus, da casa do Pai, da casa do Senhor. Não foi de outro jeito, que seja assim. Que o Senhor venha salvar famílias, que o Senhor venha, meu Deus, transformar casamentos, que o Senhor venha levantar pessoas que hoje são pequenas, são consideradas insignificantes, que não são vistas por muitos, que não são consideradas. Levanta elas, meu Deus, e torna elas em potências, em gigantes, em, meu Pai, pessoas que sejam referências, pessoas, meu Deus, que se torne, meu Deus, a referência naquele setor, naquela área. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, negócios, empresas. Abençoa o teu povo. Eu declaro que o Senhor levante no nosso meio Eliaquins, que é aquele que o Senhor levanta e o Senhor sustenta. Muda, meu Deus, aqui situações. Essa pessoa hoje que o salário dela não faz quase nada, que o dízimo dela, meu Deus, venha a ser, meu Pai, o suprimento de uma igreja inteira, de uma obra, de um projeto, meu Deus, de uma escola, de um hospital, que o dízimo dela, meu Pai, venha a sustentar e financiar obras. Não uma obra, mas obras, que o Senhor a levante, que o Senhor, meu Pai, a eleve, que o Senhor coloque ela no outro patamar, porque o Senhor é Deus. O Senhor não é limitado. O teu poder não está limitado. Que o Senhor realize, que o Senhor faça. Que o Senhor opere milagres. Eu declaro, meu Deus, a materialização de projetos, de conquistas, meu Deus, esse ano de 2025. Que ações da justiça sejam deferidas, que processos sejam julgados, que sentenças sejam dadas, que pessoas sejam abençoadas, que situações sejam definidas, que o Senhor venha, opere, abençoe, mude, transforme, meu Deus. Levanta o teu povo. Eu concordo, meu Pai, com cada oração, com cada clamor. Eu declaro, meu Pai, que cada projeto seja materializado. Eu ligo aqui na terra cada vitória, cada cura, cada libertação, cada restauração, cada prosperidade, cada riqueza, cada empresa aberta, meu Pai, crescendo, prosperando, sendo abençoada pelo Senhor de forma, meu Deus, incomparável. Como eu desligo doenças, eu desligo mágoas, eu desligo, meu Deus, relacionamentos destruídos, eu desligo enfermidades, eu desligo misérias, pobrezas, meu Deus, falências, eu desligo aqui na terra para serem desligadas nos céus. E eu concordo com cada clamor e declaro que cada oração seja, meu Deus, se tornada, meu Pai, palpável,
que o Senhor venha materializar cada projeto e realizar cada sonho. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.